Paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, amém? Eu quero iniciar lendo um texto com os irmãos do livro de Jeremias, capítulo 46, versículo 27 e 28. Jeremias 46, 27 e 28, o comecinho dele. Amém? Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, tá? Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz. Viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, gostaria de convidá-los para que a gente adore esse Deus tão poderoso, que o plano original dele para nós sempre foi a salvação, com a vinda de Jesus Cristo, né? Só se concretizou, e que a gente se lembre que o nosso maior objetivo é cumprir esse desejo do coração do nosso Pai, amém? Que a gente possa estar disponível em resgatar as almas e ajudar aqueles que precisam se achegar a Cristo, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar e dedicar esse momento de adoração para o nosso Pai misericordioso e de amor. Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua santa presença. Queremos, ó Pai, te entregar um louvor neste momento de adoração, que o Senhor possa receber, Senhor, como um incenso suave, porque estamos aqui, Senhor, com o coração aberto. Sabemos que precisamos da sua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Somos pecadores, somos falhos, mas a tua palavra nos diz que a sua misericórdia é sobre as nossas vidas, que o Senhor tem prazer em nos corrigir e nos punir com moderação, para que possamos, ó Deus, cumprir o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, que é o plano de salvação. Nos ajuda, Senhor, a alcançar aqueles que precisam conhecer o plano de salvação. Nos usa, Senhor, como instrumento. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Isso move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz, santa luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, aplauda o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Wesley. Deus abençoe vocês. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Aonde nós estaríamos se essa luz não tivesse brilhado para nós? Essa luz de Deus que brilhou, trouxe salvação. E a partir desse momento que nós recebemos essa luz, agora a palavra fala que nós somos a luz do mundo. Agora nós temos que brilhar e levar essa luz dessa salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém, amados? Pode tomar o teu lugar aí abençoado. Obrigado mais uma vez, pessoal do louvor. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Louvado seja Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora por um minutinho. Faça silêncio agora. Feche seus olhos. Acalma teu coração agora. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para receber mais de Deus, mais da presença de Deus. Nós adoramos ao Senhor agora, mas nós queremos, nós precisamos, nós dependemos da palavra dEle. E é isso que nós vamos ouvir agora. Então eu peço que nesse momento você acalma, aquiete teu coração. Lance agora todas as suas ansiedades diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, diz a palavra. E que você possa nessa noite receber a palavra, que você possa sair daqui renovado, fortalecido, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu quero consagrar esse momento ao Senhor. Esse tempo, Pai, que nós estaremos hoje falando da Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe neste lugar, que o Senhor acampe os Seus anjos ao nosso redor agora, Pai. Que neste lugar só haja espaço, Pai, para o Teu Espírito Santo trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor tire do nosso meio agora todo o cansaço, Pai, todo o pensamento contrário, tudo aquilo que quer atrapalhar, Pai, a ministração, o estudo da Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos fortalece, Pai, é a Tua palavra que nos limpa, é a Tua palavra que nos edifica, Pai. E nesse momento nós queremos ouvir mais de Ti, Pai. Por isso, toma agora cada vida, abençoe e honra, Pai, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite fria, Pai. Aqueles que não puderam estar, meu Pai, que eles também sejam alcançados neste momento com as Tuas mais ricas bênçãos, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, amados? Todo mundo com frio, né? E no frio dá mais sono ainda. Então tem o café ali, se ficar com frio, levanta. Pode ir lá, toma um cafezinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje, então, nós temos aí a partir de hoje, 2 aulas de estudo. Né? E depois, a terceira, então,
nós temos a nossa reunião de oração, de intercessão. Né? Seja bem-vindo, Eric, está aqui hoje pela primeira vez. Deus te abençoe, um prazer ter você aqui. Estou vendo aqui o pessoal... Quem? A Toninha, seja bem-vinda, irmã, que Deus abençoe. É que a irmã chegou tão encapuzada ali, assim, com frio, né, que eu nem vi. Que Deus abençoe. Hã? Sua sobrinha? Seja bem-vinda, sobrinha da Bandec. Você é muito querida aqui, sua tia também, né? Então, todo mundo encapuzado aí, com frio, mas hoje nós vamos aí estudar a palavra de Deus, então. Só quero bem rapidamente aqui recapitular o que a gente já viu, né? Então, esse ano a gente já estudou na nossa aula 1, né? Para quem está chegando agora, esse ano, como o tema da nossa igreja é prosseguindo para o alvo, né? Que está baseado em Filipenses 3,14. Então, aqui na intercessão, nós estamos estudando a carta aos Filipenses, né? Então, a gente começou com a aula 1, né? Onde a gente falou sobre Paulo e a igreja de Filipos. Então, nós passamos ali um contexto sobre a carta aos Filipenses, né? Falamos ali de toda a carta, como que ela funciona, como ela está dividida, o que é uma carta, né? E o amor e a alegria que Paulo tinha pelos irmãos da igreja de Filipos. Aí na aula 2, nós falamos aí da esperança em meio à adversidade, então baseado nas experiências de Paulo, como que Paulo foi superando ali, né, todas as adversidades que ele passou. Tem uma parte que ele começa a falar de tudo que ele passou. Meu Deus, se a gente passar 5% do que ele passou, a gente já tinha, né, como falam por aí, abrido o bico. Mas então ali nesse estudo a gente aprendeu, né, como é importante, como que a gente consegue ter esperança em meio a adversidades. Na aula 3, a gente falou sobre o comportamento dos salvos em Cristo, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre comportamento, mas cada um de nós que nascemos de novo em Cristo, nós temos uma forma de se comportar. A palavra de Deus, ela nos dá um direcionamento de como nós devemos nos comportar. Então, nós falamos sobre isso também. A aula 4, Jesus, o modelo ideal de humildade. Né? Falamos ali sobre Filipenses 2, né? Aquela passagem maravilhosa que todo mundo conhece, que ele não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, né? E que toda língua confessará que ele é o Senhor. Né? Então, um modelo de humildade para nós, o próprio Jesus. Então, nós falamos sobre o que é ser humilde, sobre humildade. E hoje, então, nós vamos aí para a aula 5, né, na página 25, as virtudes do salvo em Cristo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí, eu queria que alguém pudesse ler para mim aí o primeiro parágrafo que tem aí para a gente começar o estudo, então. Pode, por favor. Como, por exemplo, deixar essa estar e estar sujeito. Estes manifestam o sentido estrito e real da expressão obediente. Há de se destacar também que o apóstolo Paulo, quando ele fala de obediência, refere-se à virtude, uma disposição firme para praticar o bem, de uma pessoa para a sua fé mediante o evangelho de Cristo. Aqui, obedecer é encarnar os valores do reino de Deus e uma perspectiva de se espalhar o bem no mundo. Para Paulo, a maior forma de fazer isso é terminando o evangelho, a mais bela das virtudes para a humanidade. Aqui nesse caso, amados, nós vamos falar sobre, né, duas questões que Paulo traz aqui quando ele traz as virtudes. Né? Quando ele fala das virtudes dos salvos aqui, ele está falando de duas. Né? São muitas, mas ele começa falando de duas: a obediência, né? A obediência e também a questão de que ele fala aqui de viver, né? Uma disposição de praticar o bem. Então são essas duas virtudes que Paulo começa mencionando aqui e é que nós vamos estudar. Né? Quando a gente vem para Cristo, amados, obediência é uma coisa muito difícil para nós. Por quê? Porque no mundo nós estamos acostumados a fazer tudo errado do jeito que a gente quer, né? E quando a gente chega na presença de Deus, aí a gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer às lideranças, a gente precisa obedecer às autoridades, porque a bênção está na obediência.
né, quem obedece é abençoado. Normalmente na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que são desobedientes, né, são repreendidos e Deus não tem como operar na desobediência, né? Lembra o povo no deserto que saía fora da nuvem que Deus colocou. O povo teria que ser obediente, seguir, andar debaixo da nuvem. O povo queria sair fora da nuvem, sair da direção de Deus. Acabaram ficando pelo deserto. Então, a gente começa falando aqui, né, e virtude, né, eu peguei aqui também no dicionário, diz assim, é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem e não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são hábitos, ou seja, a virtude ela se manifesta não só eu falando, eu sou uma pessoa que obedeço, eu sou uma pessoa, né, que pratica o bem. Não, isso é uma prática, eu não preciso falar, as pessoas conseguem ver isso na minha vida, né? Então é isso que o dicionário está nos falando. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem, né? Ficou um V ali, porque normalmente quem mexe no computador sabe que funciona Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, o Ctrl, sei lá, não funcionou, ficou só o V ali, né? Para colar alguma coisa, mas depois eu ajusto. Mas então, amados, são duas situações, e assim, uma das questões aqui, a gente tem aqui de um lado, né, vocês já conseguem perceber que é quem, do lado esquerdo aqui, que está com, né, uma faca na mão, um menino, quem que é aquele ali? Hã? Abraão e Isaac, né? E do outro lado ali, vocês conseguem saber o que se passa ali? O Rubinho, o homem afiado. É isso, Rubinho, é o bom samaritano. Aqui são essas duas questões, essas duas virtudes que o apóstolo Paulo está falando. A primeira é a obediência, amados. E eu acho muito assim forte a imagem de Abraão, porque obedecer, amados, obedecer a obediência que Deus espera é como Abraão obedeceu. Claro, Deus, a gente sabe, conhece a história, ele não chegou a sacrificar, mas olha a obediência desse homem. Esperou 25 anos pelo filho da promessa. E aí Deus dá, e aí Deus fala. Então, beleza, agora você vai entregar ele para mim. Só que você vai sacrificar. Né? E sacrificar tinha todo um rito. E aí você imagina, a palavra fala, né? Abraão, ali o Isaac já tinha um entendimento. Então você imagina Abraão caminhando com ele, sabendo que iria sacrificar o filho dele para Deus ali. Mas é isso, amados. E nós, muitas vezes, precisamos sacrificar algumas coisas nas nossas vidas também para obedecer a Deus. E, às vezes, é necessário a gente sacrificar, entregar algumas coisas que a gente entende que é muito bom para nós e que talvez é melhor ficar comigo e não entregar para Deus, né, amados? Então, nessa noite, o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas. Se Deus está trazendo esse estudo, falando disso, direcionando para isso, pode ser que Deus vai tocar no teu coração, que Deus quer que você obedeça em determinada área, que você tem que entregar algo para Ele ou deixar de fazer algo também, né? Então, obediência é isso. Para mim, né, uma das maiores referências de obediência, né? Claro, tirando Cristo, é Abraão, né? Porque a gente se coloca no lugar de um pai, de uma mãe, e de ter que fazer um processo, um sacrifício de um filho. E aí lá o autor de Hebreus vai falar que ele fez isso porque ele tinha fé que depois Deus podia ressuscitar o filho dele das cinzas, né? Então, amados, obediência é isso. Nós precisamos ter ideia de que quando Deus fala sobre obediência, né, e quando ele nos pede algumas coisas, pode ser que para nós vai ser um sacrifício grande. Mas entrega, querido, entrega e vai ser sempre o melhor. Quando a gente entrega para Ele, pode ter certeza que Ele vai dar sempre o melhor para nós, amém? Então, obediência. E do outro lado, é o bom samaritano, a prática. Né? A prática de fazer o bem. A gente conhece a parábola, sabe que passou por ali um sacerdote, que era o primeiro que a gente entende que teria que parar, porque o sacerdote faz o quê? Ele cuida de pessoas, ele intercede por pessoas, né? E o sacerdote passa de longe, depois passa um levita, que também, né? Que aqui não é o sentido do levita que a gente tem, que canta, mas o levita, aquele que trabalha no templo do Senhor, que faz as coisas do Senhor, que também tem que ser uma pessoa que pratica o bem, e passou de lado.
E aí, aqui o samaritano, que aqui no caso era um judeu que foi assaltado e eles não se conversavam, então aquele que era menos provável que parou para fazer o bem. Né? Então, amados, mas nós que estamos aqui, o cristão, amados, ele é conhecido pela marca de fazer o bem. Né? Então, as pessoas sabem que nós, como cristãos, a tendência da nossa vida, uma das virtudes tem que ser fazer o bem, ser obediente e fazer o bem. Né? Então, as pessoas, né, sempre vão nos procurar quando elas precisarem de algo. E tem que ser assim, amados, não pode ser diferente disso. Né? As pessoas têm que saber que nós somos cristãos, têm que saber que pode contar com nós. Né? Ainda que seja uma pessoa que me fez um mal, né? Aqui a gente sabe da rivalidade, né? que tinha os samaritanos com o povo judeu, que era algo muito forte, mas a prática do bem fala maior que qualquer coisa, amados. Né? A prática do bem fala maior, fala mais. Então, a gente tem que praticar o bem. Amém? Até aqui tranquilo? Uma introdução pequena para a gente poder seguir. Então, lembrem, né? Obediência e praticar o bem. Obediência e praticar o bem. Vou ler aqui para vocês agora o texto base que nós vamos decorrer durante essas duas aulas aí, que está lá em Filipenses 2, do 12 ao 18. Está lá na página 25, né? Minha avó não está aqui hoje para confundir as páginas para a gente, estou com saudade dela, mas ela está bem. Hã? Mas ela está bem, tá? Graças a Deus, mandei mensagem para ela, está se recuperando muito bem, já que a avó está aqui com a gente de novo. Amém? A avó, para quem não sabe, é a Sol, tá? Solange, minha avó, adotei ela como minha avó. Vamos lá. Diz assim, Filipenses 2, do 12 ao 18. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Olha só, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Né? Hoje a gente ouve muita murmuração, Deus me livre. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha só, né? Meio parecido com o que a gente vive hoje, mas a nossa função, amados, é resplandecer como astros nesse mundo, que a nossa luz possa brilhar no meio dessas trevas, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, né? Então aqui ele está preocupado. Imagina, né? Imagina a gente ter uma vida inteira no Evangelho e depois a gente acaba descobrindo que estava errado. Não, amados, né? Por isso que a gente tem que reter a palavra, a gente tem que guardar a palavra e viver a palavra. 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviços da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém? Então nós vamos partir desse texto aqui de Filipenses 2, do 12 ao 18, para a gente seguir aqui na aula. Otávio, você pode continuar me ajudando aí na leitura? Ler ali agora aquele texto da palavra-chave no 5.1 da introdução? Por favor. Então, hoje, aprenderemos que a obediência deles, devem ser praticadas por todos aqueles que são salvos em Cristo. O apóstolo Paulo, cada contudo, ele reafirma ao centro da verdade que a Constituição do Evangelho é uma das principais virtudes cristãs. Assim, a intenção do apóstolo é estimular os cristãos a continuar percebendo. Então, aqui, amados, né, só reforçando o que eu já falei, a obediência a Deus é uma virtude que deve ser buscada por todos aqueles que são salvos em Cristo. Né?
Então, o apóstolo Paulo não duvidava da obediência desses irmãos filipenses. Contudo, ele reafirma aos crentes a verdade que a submissão ao evangelho, a obediência ao evangelho a Cristo, é uma das principais virtudes nossa, né? Então, uma vez, querido, que nós nos convertemos, né? Aqui, né? A gente tem aqui 2 adolescentes, tirando os 2 adolescentes aqui, o resto, né? Todos nós somos bem conscientes daquilo que nós fizemos, entregando a nossa vida a Cristo. Então, amados, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós automaticamente aceitamos o Evangelho, aceitamos as condições, aceitamos ao Senhor como único suficiente Salvador. Né? O que eu falo que até Deus é tão maravilhoso que é uma inversão de papel. Imagina quem sou eu para aceitar a Cristo. Né? Mas ele deixa que seja assim. Então, eu levantei a minha mão, aceitei. Mas, amados, eu preciso agora que eu me tornei cristão, né? Quando eles começaram a ser tratados como cristãos, eles eram chamados de cristinhos, pequenos cristos, né? Foi até um apelido. Mas por quê? Porque todo mundo queria parecer com quem? Com Cristo. Todo mundo queria seguir os passos de Cristo. Então, amados, conosco não pode ser diferente. Né? Então, as práticas têm que mudar, queridos. As práticas têm que mudar. E para nós, a intercessão, muito mais, como a gente falou, porque a gente tem que estar com a vida limpa para a gente poder orar pelas pessoas. Né? Como é que eu vou para um campo de batalha, orar, interceder por uma pessoa se eu estou com a minha vida torta? Ou seja, minha armadura vai ter brechas, o inimigo vai poder atacar. Né? Mas nós precisamos, querido, obedecer a palavra de Deus. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus, nós precisamos ser obedientes à nossa liderança, né? Nós precisamos praticar a palavra de Deus. As pessoas precisam realmente ver a luz de Cristo em nós. E aonde a gente estiver, as pessoas saberem que pode contar com a gente. Né? Porque é o que eu estou falando, quando as pessoas têm problemas, elas têm que procurar quem? A gente. Falar, não vou procurar o Edivar, porque eu sei que é um homem de Deus. Né? Eu vou procurar o Hélio, que é um homem de Deus. A Marisete, que é uma mulher de Deus. Vou conversar com ela, ela vai saber me ajudar, me instruir. Né? Mas só vai acontecer isso se eu estiver realmente praticando a palavra, se eu estiver vivendo a palavra de Deus, se eu estiver dando o meu bom testemunho. Amém? Então, essa é uma das virtudes que nós precisamos ter. Agora, seguindo aí para a página 26, amados, o que a gente vai aprender? O que a gente espera aqui quando a gente terminar na semana que vem essa lição? Primeiro, a gente entender como é que funciona essa dinâmica da salvação, né? Como é que funciona essa dinâmica da salvação, a qual a gente passou por ela, analisar como é que ela opera em nós, né? O que acontece depois que a gente é salvo, e saber que a salvação opera alegria e contentamento no crente, né, amados? Então, quando a gente recebe a Cristo, amado, tudo aquilo que a gente achava que a gente tinha falta, a gente já não tem mais falta, porque Cristo, ele nos preenche, né? Cristo, ele nos preenche, a palavra de Deus nos preenche, porque tudo aquilo que eu e você nós buscávamos lá fora, cada um buscava uma coisa achando que era aquilo que faltava na sua vida. Né? No meu caso, eu não tenho orgulho nenhum de falar, né? Mas antes de eu vir para Cristo, era questão de drogas, era questão de bebida, mas eu estava procurando, faltava algo para mim, e aquilo ali eu entendia que ia resolver o meu problema, que ia satisfazer aquela falta que eu tinha. Mas aquela falta eu só descobri quando eu aceitei a Cristo. Aí falei, agora eu não preciso mais de nada, né? Agora eu recebi tudo, e você também. Então, por isso que o crente, amado, nós temos que ser pessoas, né, que conseguem se contentar. Não é aquela pessoa, sabe, não, eu tenho. Você já tem, né? O melhor de Deus já veio para nós, que é Jesus, né? O melhor de Deus, que é Jesus. Então, são esses 3 pontos aí que a gente vai seguir. Primeiro, o caráter dinâmico da salvação. O caráter dinâmico da salvação. Você pode ler para mim, Tati, por favor? Podemos destacar que 3 aspectos da salvação social em nossa vida do Senhor Jesus. O primeiro refere a obra finalizada, que foi ensinada de forma suficiente na vida de salvação.
verso 21. Romanos 8:1. O segundo aspecto diz respeito ao caráter produtivo da salvação na vida do crente. Mesmo que o nosso corpo ainda não tenha sido transformado, resistimos ao pecado e este não mais nos domina. Não obstante o fato de a salvação eterna de Deus, Paulo diz que o Senhor nos chama a velar e a desenvolver em nosso cristiano. Por último, o texto trata da plenitude da salvação, quando finalmente o nosso corpo receberá uma redenção gloriosa e não mais teremos dor, angústia ou lágrimas, pois estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Amados, alguém abre para mim Romanos 8:9. Quem vai abrir, levanta a mão. Romanos 8:9. Eu vou falar um pouco. Júlio, você levantou a mão e você foi levantado de mão, Júlio? Não, porque ele fez assim. Aí o outro vai ler para mim 1 Tessalonicenses 4, do 14 a 17. Quem que pode ler? 1 Tessalonicenses. Amado, o seu é, cadê? 8:9. Aí eu preciso de alguém que consiga achar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 14 ao 17. Mas é uma pessoa só, muita gente não precisa, não. Dinei, por livre e espontânea pressão, o Dinei vai abrir para a gente 1 Tessalonicenses. Obrigado, Dani, resolveu o meu problema. Vamos começar por aqui, amados. Olha só, o caráter dinâmico da salvação. Primeira coisa, a cruz de Cristo foi suficiente, né? É a salvação da pena do pecado. Nós não somos mais escravos, e sim libertos em Cristo. Aí Romanos 8:1, né? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amados, não existe mais condenação. Então, uma vez que a gente aceita Cristo, tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos segurava, né? Dando um exemplo aqui, aquela questão, né, que eu não conseguia controlar, eu tinha que usar droga, eu tinha que beber, eu tinha que fazer um monte de coisa, aquilo já não me controla mais. Porque agora eu já estou em Cristo. E agora, querido, né, já não existe mais nenhuma condenação, e o poder do pecado, a partir do momento que verdadeiramente eu levantei minha mão e falei assim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero mudança de vida, acabou. Ali eu aceitei o sacrifício de Deus na cruz, e o pecado foi exterminado da minha vida, e a partir daquele momento ele não tem mais poder na minha vida. Desde que eu também não queira voltar para o pecado, porque eu tenho livre-arbítrio, né? Mas, quando eu aceito a Cristo, eu recebo toda a força necessária para que eu consiga vencer aquele pecado que me dominava. Amém, amados? Então, a partir do momento que eu aceitei Cristo, né? Romanos 8:1, agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma coisa importante também, o diabo, ele vai estar sempre tentando resgatar coisas do passado e trazer para agora. Mas, querido, a palavra de Deus fala que ele já lançou no mar do esquecimento. Ele já lançou. O diabo vai querer trazer, vai querer, mas já passou, querido. Já não existe mais condenação. A palavra de Deus fala, né, que a cédula, que era contrária, aquela dívida do pecado que a gente tinha com o diabo, Deus já cravou na cruz. Eu não devo mais nada para o chifrudo, né? Não sei se é chifrudo, enfim, mas não devo mais nada. Você não deve mais nada. Amém? E às vezes ele vai tentar trazer coisas, mas você fala, está repreendido em nome de Jesus, já não tem mais poder. Eu já sou liberto, eu já fui liberto. Não existe mais condenação. Eu aceitei a Cristo e ali, ó, acabou. O pecado não pode ter mais vez na minha vida. Amém? Então, começa assim a nossa vida, começa assim a nossa salvação. Né? Aqui, sei que todo mundo, né? Tem muitas pessoas que já têm aí mais de 20 anos de evangelho. Eu sou uma dessas pessoas, mas é muito bom, amado. Enquanto eu estava estudando essa aula, como é bom a gente relembrar de muitas coisas que a gente deixa e a gente começa a perceber e falar, meu Deus, deixa eu me acertar, me corrigir, né? Porque às vezes eu estou pisando um pouco fora da linha e nem estou percebendo. Então é importante. Amém? Ô Julião, Romanos 8:9 fala o quê? Nós também não estar na frente do lado do Espírito. É que o Espírito de Deus habita em nós.
alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não vai ter. Olha só que forte isso, amados, né? Então agora eu aceitei a Cristo, não existe mais nenhuma condenação. Por quê? Porque o Espírito Santo que nos ajuda, que nos convence, que nos mostra, né, do pecado. Então agora eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Mas uma coisa importante, amados, é que o velho homem, a gente não consegue matar o velho homem. A gente consegue deixar ele fraco, né? Quando eu me batizo, apesar de simbolizar a morte do velho homem, ele vai estar sempre ali. E se eu der espaço, ele vai querer sempre voltar. Sempre eu vou ter uma briga. A palavra fala que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então eu preciso alimentar muito mais o meu espírito. Então, aquilo que eu sei que é errado, eu procuro ficar longe. Né? Eu procuro ficar longe. Eu tinha dificuldade com bebida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar dentro do bar? Eu tenho que ficar dentro do churrasco da empresa que está cheio de bebida? Não, eu tenho que ficar longe disso. Você é antissocial, você é um monte de coisa. Glória a Deus, mas eu vou ser salvo. Mas eu vou estar alimentando o homem, né, o meu homem espiritual. Eu preciso disso. Né? E aí cada um de nós tinha, sim, uma deficiência, tinha, sim, um pecado, tinha algo que era mais forte na nossa vida. Então, eu já sei que eu tenho que andar no caminho inverso daquilo. E quando aquilo vier, né, quando eu perceber que aquele homem, aquela mulher quer voltar, eu tenho que ir para onde? O meu quarto, orar, jejuar, ler a Bíblia, estar na igreja, participar da intercessão, participar do grupo de homens, participar do grupo de mulheres, e me encher da presença de Deus. E enfraquecer, deixar o velho homem raquítico e alimentar o meu espírito. Né? Então, Júlio, lê de novo esse texto para nós, mas prestem atenção, amados, na leitura. Olha como é forte isso. Nós conversamos com a carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em nós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Olha só, amados. Né? Então, nós temos que estar com o Espírito de Cristo. Ponto. Né? Nós temos que estar cheio da presença do Espírito Santo. Por isso que aqui a gente incentiva nas reuniões de oração, por isso que toda vez que não ouviu falar para vocês que não são batizados no Espírito Santo, busca o fogo do Espírito Santo, busca ser batizado no Espírito Santo, busca ter experiências sobrenaturais, porque os dons continuam sobre a igreja. Nós que já somos batizados com o Espírito Santo, tem mais 8 dons que a gente pode buscar, a gente deve buscar, né? A gente precisa, amado. O sobrenatural continua, a gente que parou, né? Mas a gente tem que buscar. Então busquem, né? Você que não é batizado no Espírito Santo, de novo, começa a jejuar, começa a pedir para Jesus te batizar com o Espírito Santo para que você tenha essa experiência maravilhosa. Você que já leia lá em 1 Coríntios 12 os 9 dons que tem lá, busque os dons, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, interpretação de línguas, dons de cura, dons de maravilhas. Então, dom da fé, que não é essa fé que nós temos salvífica, é uma fé sobrenatural. Então, tem muita coisa ainda, Matos, para a gente buscar. Tem muita água nessa fonte para a gente buscar. E aí, amados, só que tudo isso que a gente faz aqui também, a gente tem que estar ligado que a gente está buscando algo maior. Né? E aquilo que a gente está buscando com tudo isso aqui, amado, é algo que está ainda por vir. E todos nós, em nome de Jesus, nós vamos conseguir chegar lá. Aí o Dinei, né, muito espontâneo ali, vai ler para a gente, por favor, o texto. Porque se temos Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus estará com ele. Se temos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, e nós, que estamos firmes e permanecemos para com o Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com brado e com forte arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é isso. É que a gente anda tão assoberbado, tão atarefado com as coisas que a gente esquece de pensar nesse glorioso dia, que pode ser hoje,
De repente a gente está falando aqui, some todo mundo, né? Jesus decide voltar hoje. Aliás, Jesus não decide, o Pai sabe quando e o Pai vai avisar Jesus que está escrito na palavra. Nem o Filho sabe quando ele vai voltar, né? O Pai que vai dar a ordem. Mas você já imaginou, querido? Porque tudo isso que a gente faz, amado, né? Não é somente, né? Deus quer nos abençoar, Deus quer tratar as nossas feridas, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar, né? Isaías lá fala, se quiserdes, né? E ouvir, né? Comereis o melhor da terra. Deus quer dar o melhor da terra para os seus filhos, mas existe, amado, algo mais importante depois disso, né? Depois disso, tem algo muito importante que é esse dia, amados, que Jesus vai voltar, né? E você já parou para pensar como é que vai ser? O céu se abrindo. A palavra fala que nós vamos avistar Jesus vindo sobre as nuvens. E aí, no piscar de olhos, assim, aqueles que estiverem mortos, ressuscitando, né? Mas vai ser num corpo glorificado, essa carne não vai entrar. E depois nós, se estivermos vivos ali, nesse dia, teremos o corpo transformado para encontrar com Jesus. E aí nós vamos para um lugar onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, só alegria, na presença de Deus, onde não vai existir um sol, mas vai existir o brilho, não vai ter noite, porque o brilho de Deus, da presença de Deus, vai estar envolvendo aquele lugar. Quantos de nós crentes verdadeiramente paramos para pensar nesse dia, amado? Quantos de nós, hoje, quem parou para pensar na volta de Jesus? Nem eu, amado, que estava estudando a aula, entendeu? Mas nós precisamos, querido, viver como se Cristo voltasse daqui a pouco. Nós precisamos, por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito, amado. Né? Nós temos sim ter sonhos, crescer aqui na terra, é importante, porque Deus fez o crente, né? Eu estava brincando com o Júlio, mas é uma verdade. Deus fez o crente para que o crente cresça, para que o crente desenvolva. Mas eu não posso perder de maneira nenhuma de vista a minha salvação. Porque a salvação, amado, não é uma vez salvo, sempre salvo. Se fosse assim, era muito fácil, concorda comigo? Né? Não existe purgatório, conforme, né, outras doutrinas que criaram. Então, beleza, eu faço o que eu quero da minha vida a vida inteira, vou por um período num lugar ruim e depois eu vou para o céu. Aí não precisaria da obra salvífica de Jesus, amados. Então, em todo o tempo, nós temos que estar ligados no reino do céu. Nós que somos verdadeiros cristãos, amados. Nós, beleza, estamos aqui, eu preciso trabalhar. Eu tenho uma esposa linda, maravilhosa. 2 filhos. A esposa. Eu tenho a esposa do manto agora, entendeu? Agora, só chacoalhando o manto. Glória a Deus. Tenho a esposa do manto, tenho os filhos, eu tenho que cuidar deles, né? Eu tenho que cuidar deles, mas, amados, eu preciso estar ligado em Cristo. Eu preciso estar preparado para a volta de Cristo. Nós precisamos, amados, nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo, né? Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Na palavra ele nos deixou, né, alguns sinais lá em Mateus, lá em Apocalipse, mas a gente não sabe. Então, por isso que é importante, amados. Mas e se Jesus não voltar e acontece alguma situação onde a minha vida é tirada agora? Não sei. É bom que eu esteja preparado naquele momento, porque depois eu ressuscito, né? Quando Jesus voltar, eu ressuscito. Mas eu tenho que estar, amado, preparado. Nós temos que estar preparados, amém? E o que nos separa dessa salvação? É aquilo que Jesus já nos libertou, o pecado. Então, eu não posso, amado, conviver, né, para o crente, porque assim, perfeitos, nós não vamos ser, amados. Isso eu tenho certeza e Cristo tinha certeza. Ele foi o único que foi, né, perfeito. E por isso ele pagou o preço, porque precisaria ser assim, né, um cordeiro perfeito, sem mácula, para que ele fizesse uma vez o sacrifício. Mas, amados, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Não pode ser aquilo, peco hoje e peço perdão. Mesmo pecado amanhã e peço perdão. Jesus perdoa? Perdoa, amado. Só que em Hebreus está escrito que nós que conhecemos a palavra, se eu continuo a pecar, já não cabe mais o perdão de Cristo. Porque daí eu estou rejeitando a salvação de Cristo.
Então, amados, é muito sério. É muito sério. Né? Ah, mas Cristo perdoa. Amado, se você já conhece a Cristo, se foi um erro, se você se consertou e você não faz mais, glória a Deus. Mas se você insistir, amados, não adianta. Aí já não tem mais. Porque o autor de Deus ele é categórico em falar que já não existe mais perdão. Porque você sabe, né, você fez e você continuou fazendo. Então, Jesus não vai te perdoar, porque você está fazendo conscientemente. Amém, amados? Então, pequei, como crucificar novamente a Cristo, né? Então, amados, é importante a gente se lembrar disso, tá bom? Amém? Essa aula é meio profunda, né? Em questão da uma parte ele levou já, não como você não fez. Cara, é ele Deus, ô Júlio. Eu não posso falar quem pode tomar a Santa Ceia e quem não pode, né? Bom, se ele não sentiu de Deus, aí é muito pessoal, Júlio. É muito pessoal. Mas assim, só que a Santa Ceia simboliza a comunhão com Cristo. Se ele deu perdão, cara, participa então, porque a comunhão é a Santa Ceia que nos fortalece, entende? A Santa Ceia que nos fortalece. Então, se ele se corrigiu, nada mais certo do que ele tomar. Ele falar, Deus, o Senhor conhece meu coração, porque não adianta, de Deus, amados, a gente não esconde nada, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente na aula aqui sobre isso, né? Diante de vocês. Exatamente. Eu realmente quero voltar à comunhão com você. Chorar na presença de Deus e ceiar. Então, amados, porque é assim, diante de Deus, Ele conhece o meu coração e o seu coração. Diante de vocês, eu posso ser uma pessoa, querido. Eu consigo ser uma pessoa diante de vocês. E na minha casa, e aonde eu sou, quem eu realmente sou, na minha casa, e na presença de Deus, não adianta. Não adianta. Deus, Ele sabe exatamente quem eu sou. Né? Então, não adianta eu querer ser uma coisa aqui e uma coisa na minha casa. Né? Eu tenho que ser a mesma pessoa, porque Deus, não adianta, Ele conhece a gente. Né? Sabe? Você lá no banheiro tomando banho, você nunca vai tomar banho de roupa para a água poder te lavar. Diante de Deus, você vai estar sempre nu, querido. Não adianta. Você pode esconder um monte de coisa de nós aqui e achar que está beleza. De nós, está beleza. Mas de Deus, jamais. Né? E tudo aquilo que é encoberto, a palavra de Deus fala que um dia vai ser descoberto. Então, não adianta, amados. Né? Não adianta. Amém? Até aí, tranquilo? Ninguém dormiu? Deixa eu ver. Não? Ninguém dormiu? Todo mundo com frio, Paula. Vamos seguir lá. O caráter da salvação. Você pode ler para mim, Tati, por favor? Hã? Ah, ainda bem que o arrepio é esse, irmã. Se fosse outra coisa, a gente orava, mas se é por conta do frio, beleza. Vida que segue, irmã. Se o frio é só esse, tá suave, então. O caráter da salvação, onde que tá? Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui é o caráter dinâmico da salvação. Isso! Vocês, porém... Ah, não, aqui a gente já viu, que foi o que o Júlio leu, desculpa. Eu até coloquei aqui, né? Porém, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Foi o Romanos que o Júlio leu. Aqui foi o que o Dinei leu, na maior espontaneidade que eu já vi aqui no grupo. Aí aqui só coloquei a imagem, né? Como que vai ser. Quer dizer, a gente desenha como é que te imagina que vai ser esse dia, mas na verdade a gente não tem nem ideia, mas eu sei que vai ser maravilhoso, amados. Então é bom a gente estar todo mundo firme aí, esperando, com a vida consagrada para a gente ver junto e depois a gente conversar lá no céu, né? Eu estava falando um pouco do céu.
Aí muitas vezes a gente fala, realmente o céu está escrito na palavra, que é lindo, que é ruas de ouro, que, né, as casas são cheias de pedras preciosas e tal. Mas eu fico imaginando, será que a gente vai dar valor para isso? A gente vai estar com Deus, Jesus, né? Ali com Deus Todo-Poderoso, isso aí não vai fazer muito sentido lá, né? Mas se tem, é bom, eu não sei se é as mulheres, né? As mulheres devem gostar mesmo assim, eu sei lá. Vai? Então, beleza. Deus é a fonte de vida. Agora nós chegamos, Tati. Tem, Senhor, a humanidade da terra, e na vida dos justos, Satanás espera, instigando-os da prática das obras más. É o Espírito de Deus que opera nos crentes da vida inteira. Romanos 6:7-13, Romanos 8:9-14. Dessa forma, o salvo torna-se um instrumento de justiça e benefício. Amém. Olha só. Dessa forma, o salvo torna-se um instrumento de justiça no mundo corrompido. Olha que coisa, amados. Olha só a responsa do crentão aqui nesse mundo corrompido. Ser um instrumento de justiça, de viver as coisas de forma correta. Né? Aqui, a Filipenses 2,13, né, que Paulo fala, porque Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Porque, amados, a salvação, né, não é por obras. Eu não consigo a salvação fazendo obra. Quem tinha que fazer uma obra para que eu fosse salvo, já fez, que foi Cristo. O que eu preciso agora é esse processo. Aceitei a Cristo, né, me libertei do pecado e vivo agora uma vida reta diante de Deus, longe do pecado, na contramão do pecado, alimentando o meu espírito. Né? Não é na minha força, não é... Né? Muitas pessoas ainda têm aquela sensação de que você fazer um caráter, né? A gente falou que uma das virtudes do cristão é fazer o bem, mas só fazer o bem não significa que nós vamos ser salvos de só fazer o bem. Eu tenho que ter uma vida de santidade para que eu possa ser salvo, amados, né? Então, e tudo isso, amados, foi obra de Cristo, foi a obra de Deus. Porque, amados, imagina como é que funciona. Jardim do Éden, Deus cria Adão e Eva para serem eternos. Mesmo com o corpo físico, eles seriam eternos. Né? Tanto que a gente vê que teve lá o Matusalém que viveu mais de 900 anos, porque Deus fez a sua criação, o homem e a mulher, Adão e Eva, para serem eternos. Deus se revelar a eles, amados, de uma maneira tremenda, porque a palavra fala que no findar da tarde, Deus visitava eles no jardim. Então, era uma revelação maravilhosa. Eles conversavam com Deus. Só que, o que aconteceu? Entrou o pecado original. Né? Então, aparece a cobrinha lá, né? Solta só uma dúvida na cabeça da mulher. Os dois, né? A responsabilidade foi dos dois. Caíram. A partir dali, imediatamente eles foram tirados do Jardim do Éden e aquela revelação que eles tinham de Deus acabou. Foi cortado essa revelação. A partir daí entrou a morte, a partir daí entrou a doença, a partir daí entrou tudo de ruim que existe no mundo hoje. A partir disso. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele falou assim, eu não posso deixar de me revelar para os homens, né? Porque Deus nos ama. O que ele fez? Ele começou progressivamente a se revelar para o homem. Primeiro, através da natureza, porque com o passar dos anos, né, na história, porque a gente lê a Bíblia hoje, uma página atrás da outra, você passa 100 anos. Mas na história progressiva da humanidade, aquela revelação de Deus foi se perdendo. E aí Deus fala, eu preciso me revelar de novo. Então ele começa através da natureza, se mostrar os grandes feitos dele, e depois ele começa a fazer o quê? Inspirar homens a escreverem, né? Para deixar registrado. Então Deus começou a se revelar gradativamente para a gente desde o Antigo Testamento, falando de Jesus,
né? Desde o Antigo Testamento ali com Moisés, quando ele fala, por exemplo, para Moisés fazer o tabernáculo. Se você pegar e estudar o tabernáculo, é uma sombra de Jesus, que viria para nos salvar. Então Deus começa a se revelar de novo, através da palavra, e ele vem nessa progressiva, até que o ápice da revelação de Deus é o próprio Filho encarnado no nosso meio. É o ápice da revelação de Deus para nós, né? É Jesus. Tanto que Filipe fala para Jesus, e aí Jesus, você não apresenta o Pai para nós? Aí, nessa minha versão, tá? Mais barro preto de ser. Mas aí Jesus fala, rapaz, se fosse a minha versão, ele ia falar assim, mano, tô andando com você tanto tempo e você vem falar para mim que você não conhece o Pai? Eu, né? Se você me conhece, você conhece o Pai. Então a revelação principal foi Jesus Cristo. E aí, a palavra de Deus escrita para nós. Então, Deus decidiu se revelar. Então, você percebe que lá no Jardim do Éden, Deus se revelava de uma forma maravilhosa. O homem perdeu. Depois, com o tempo, Deus falou. Agora, só que daí Deus tinha que se revelar progressivamente, porque a nossa mente não consegue compreender o nosso Deus. Ela é muito limitada. Por que eu falei tudo isso? Para você ver o quanto Deus nos ama, amado. São mais de 1.600 anos para chegar escrever a Bíblia, para consolidar a Bíblia que você tem no Salmos, 1.600 anos. Ela foi escrita em 3 línguas, várias culturas, mais de 40 pessoas escreveram inspiradas pelo Espírito Santo, mas você pega de Gênesis a Apocalipse, é como se fosse o mesmo autor. Várias pessoas, teve boiadeiro, teve fazendeiro, teve médico, teve, que mais? Pastores, pescador e amados. Eles foram usados por Deus para escrever a Bíblia. 1.600 anos. Para que Deus revelasse o quê? Jesus Cristo. A Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia é plano de salvação para o homem. Olha o que Deus fez para que eu e você pudéssemos ser salvos, amados. E às vezes a gente acha que é difícil seguir a Cristo. Amados, que amor é esse? 1.600 anos para escrever, sabe? O livro, para você ter a revelação de Deus na sua mão, enviou o seu próprio Filho, né? Encarnado na terra para caminhar sobre a terra. Né? Jesus deixou o céu, se esvaziou, assumiu a forma de um humano como a gente, amados, para que a gente pudesse ser salvo. Né? Então, tudo isso para mostrar para vocês que não é novo, amados. Não tem a ver que eu sou loiro do olho azul, né, amor? Loiro do olho azul. Não tem nada a ver, amados. Não é por nós. Né? Brincadeiras à parte, não é por nós. É por esse amor que ele tem por mim e por você. Sabe? Jesus te ama muito. Por isso que toda vez que eu tenho oportunidade de pregar a palavra de Deus, eu peço para todo mundo olhar para o outro e falar: Jesus te ama. E quando eu estou falando isso, eu estou me referindo a todo esse processo que Deus fez para se revelar a nós, para trazer a salvação para mim, para a sua vida, para a nossa família, amados. Né? É tremendo, amados. É tremendo o que Deus fez. Então, não provém de nós. E aí aqui, que horas são já, gente? Nosso Deus, eu vou parar por aqui. Mas eu vou ler só mais um texto aqui. Vou parar nesse tópico. Ah, então aí sim. Ah. Pô, não, então não pode. Tem que acertar aquele relógio ali. Não é crente, então não. Ó, eu vou ler aqui para vocês. Cadê aqui? João 16, do 7 ao 12. Olha o que diz João 16, do 7 ao 12. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Aqui é Jesus falando do Espírito Santo. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que trabalhou na minha vida falou assim: ô amigo, olha que vida você está tendo aí nessas drogas, nessas coisas erradas. Né? Eu tenho algo melhor para você. Foi o Espírito Santo que falou comigo, que me convenceu. Porque eles não creram em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai. Vocês não me verão mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus tinha muitas coisas para falar, mas não podia. Né? Aí, olha só, amados. Então, depois de tudo isso, amados, né, que Jesus fez o seu sacrifício na cruz, ele ainda sobe, ascende ao céu e envia o Espírito Santo para continuar cuidando de nós, amados.
né? Então, nós aqui, né, o grupo nosso, tem o intuito de interceder pelas pessoas, né? Mas, amados, Deus ama tanto a intercessão que Isaías 53, 12, ele fala que o ato de cruz foi uma intercessão. Que lá Jesus intercedeu por todos. Foi um ato de intercessão. Aí Jesus ascende e manda um intercessor para nos ajudar, o Espírito Santo. Só que em Hebreus fala que ele continua a interceder por nós no céu. Então, de novo, amados, Deus ama a gente ou Deus não nos ama, amado? É muito cuidado para uma pessoa como eu, que misericórdia. Tem dia que nem eu me aguento, amados. Mas Jesus me ama. Jesus te ama muito, querido. Olha o cuidado, né? De novo, amados, né? Nós não somos merecedores realmente dessa graça, né? Eu brinco com o Marcos, né? Ele não está vindo porque ele está trabalhando até tarde, mas eu falo para ele: "Ei, Marcão, como é que você está?" Ele fala assim: "Melhor do que eu mereço." E eu falo: "Cara, é verdade mesmo. A gente vive uma vida muito melhor do que a gente merece." Deus é maravilhoso na nossa vida, amados. Nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida até aqui, porque não tem a ver, amado, com tudo isso que Ele fez na nossa vida, não tem a ver com dinheiro, com prosperidade, tem a ver com vida, tem a ver com amor, com alegria. São coisas que o dinheiro não compra, realmente não compra, né? E nós temos que ser grato a Deus por isso, sabe? Aí tem mais um texto aqui que eu quero ler para vocês, que é Romano 8, do 9 ao 14. Diz assim, ó, de novo, para reforçar: vocês não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amados, eu acho que foi numa pregação que eu falei aqui também. Você já parou para pensar que o mesmo Espírito de Deus que habita em nós é o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado? É o mesmo Espírito, amados. Você consegue perceber, de novo, como Deus nos ama? E eu fico intrigado de entender como é que Deus nos ama tanto, amados. Como é que pode Deus nos amar tanto? É o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, né? Que ali simbolizava a presença do poderoso Espírito Santo enchendo, preparando ele para o ministério, que levou ele para o deserto para ser tentado. É o mesmo Espírito. Aquele que Isaías fala, né? Que como Deus... Que Isaías fala que ele encheu o seu ungido com o Espírito Santo, não fala Espírito Santo, né? Encheu com o seu ungido com o Espírito para libertar os cativos, para curar os enfermos. É o mesmo Espírito, amados, que habitava na vida de Jesus e habita na vida nossa. Tem noção? Tem noção que é isso? Assim, pois, irmãos, somos devedores, né? Não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque vocês vivem... porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Olha só. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Olha só. Aquele que quer viver, amado, tem que matar a carne, tem que alimentar o Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, que nós possamos ser esses filhos guiados por Deus. Né? Agora eu vou parar por aqui, porque agora... já a gente precisa orar, a gente precisa dar os recados aqui, mas vocês têm a apostila, vão dando uma paginada nela durante a semana para ver se Deus continua falando mais alguma coisa. Na próxima aula vou dar uma acelerada para a gente terminar, mas assim, Deus vai conduzindo, Deus vai falando da forma que Ele entende melhor aí e vai trabalhando na nossa vida, amém, amados? Quero fazer uma oração por vocês, podem ficar sentados mesmo. Feche seus olhos. Glória a Deus. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse amor, Pai, que nós não temos como pagar, meu Deus, tudo que o Senhor fez por nós. Pai, muitas vezes, Senhor, nós temos que realmente parar e pensar que amor é esse que nos constrange, Pai. Tudo que o Senhor fez, Pai, desde a queda, desde o pecado original até agora, Pai.
para que nós aqui, Senhor, nesse ano, Pai, de 2023, estarmos na Tua presença, Pai. Muito obrigado, nós queremos te agradecer nessa noite, e eu quero pedir ao Senhor, Pai, por cada irmão, por cada irmã. Meu Deus, eu não sei, Pai, o que cada um tem passado, tem vivido, mas, meu Deus, se tiver alguém aqui passando por uma situação, Pai, difícil, Pai, que tem se sentido fraco, Pai, em relação a essa questão do pecado, Pai, essa questão de se alimentar mais do Espírito, mais das coisas de Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor venha quebrar todo esse mal, que o Senhor venha tirar do nosso meio, Pai, tudo aquilo que tem tentado nos afastar da Tua presença, de ter uma vida digna, reta diante da Tua presença, de ter uma vida obediente à Tua palavra, de ter uma vida de prática, Pai, de fazer o bem, de falar da Tua salvação para as outras pessoas. Meu Deus, toma a nossa mente, toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados nessa noite, meu Deus. Cada um de nós aqui, meu Deus, nós não somos perfeitos, mas nós temos um coração à vontade, Pai, de te servir verdadeiramente, Pai, de sermos conhecidos realmente como filhos de Deus e filhas de Deus, Pai. Eu peço, nos fortaleça, Senhor, nos encha com o teu poder, meu Pai. Senhor, dê direcionamento, Pai. Se tiver alguma coisa encoberta, Pai, que o Senhor venha trazer as claras, para que nós possamos nos corrigir diante da Tua presença, Pai. Para que naquele dia grandioso, Pai, nós possamos subir e estar com o Senhor nos céus, meu Pai. É o desejo do nosso coração, Pai. Nos ajuda, nos perdoa nessa noite, Pai. E nos fortaleça, Pai. Desde já, Senhor, eu quero profetizar na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, uma semana abençoada diante da Tua presença, uma semana, Senhor, que cada um de nós possa viver algo novo com o Senhor, para que nós possamos, Pai, andar no sobrenatural, que nós possamos ter novas experiências com o Senhor. Nos abençoa nessa semana, nos guarda, nos proteja, Pai. É o que nós te pedimos e mais uma vez te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. A gente termina o estudo na aula que vem, se Jesus não voltar. Amém? Ô Paulo, a hora participando. Por favor. A paz, irmãos, boa noite. Então, a agenda da semana ficou para a gente estar orando pelo grupo missionário de homens. Acho que o líder do grupo é o irmão Reinaldo, né? Então, vamos estar orando por ele, jejuando por ele, pela família dele e por todo o grupo missionário, tá bom? De homens. Porque vai ter encontro regional de homens. E também encontro de gestante. Encontro de gestante, se tiver alguém que saiba que está gestante, alguém que queira, se interesse fazer o curso, tá bom? Vai começar agora também, no próximo final de semana, acho que sábado. 2 horas? Uhum. Depois eu coloco no grupo. A gente tem alguns pedidos de oração, e se vocês tiverem mais algum pedido de oração, aqui desse lado. André? Uhum. Mais alguém desse lado? Tiane? Tatiane? Óculos? Tem alguém desse lado? Mais alguém desse lado? Quando a gente trabalha com a hora, ele mal. Uhum. Mais alguém desse lado? Aqui, alguém tem. Pode falar, né? Como ela chama? É.
Mais alguém? Ivanildo? Ela está no grupo de intercessão, a menininha está orando, né? É, o Nacional está orando por ela. Eu coloquei aqui a Aninha, a irmã Graça, né, que está pedindo oração pela filha dela, né? Aí depois eu coloco com. Acho que o irmão Márcio também passou alguns nomes também, né? Aí depois eu já coloco. Mais alguém? Então é isso, tá bom, irmãos? Obrigada, viu? Amados, como diz a boa noite, paz seja convosco, amém? Para quem não viu, né, que Deus te abençoe, que bom que você está aqui. Nesse frio todo, está aparecendo a minha cidade, vocês trazem um pastor, uma pastora lá de Campos do Jordão, às vezes eu sinto saudade, Deus fala assim, eu vou atender o desejo do coração dela, vou mandar um frio lá para Hortolândia, por isso que está assim. É por isso que tá assim, tá? Mas sim, não se preocupa não, já que tá esse frio. Não é que Deus sabe que a gente sente saudade, viu, Wesley? Aí ele fala assim, para aquecer o coração da minha serva, vou mandar um friozinho para ela. Então é por isso que Hortolândia tá frio. Você vê, é falar com Deus, né? Falar com ele. Mas que bom que você veio. Eu tenho aqui uma oração para fazer. Se você quer, às vezes, receber uma oração especial, precisar de uma peça com roupa, para orar para uma pessoa, você traz também, que a gente vai estar orando. Fala, Maria. Ah, ela vai para os Estados Unidos. A Mary vai para os States. É Mary. Mary. A Mary. Então ela vai para lá. Qualquer coisa, tá lá. Aí, ó. Amém. Eu vou estar orando. Pode deixar aqui. Põe aqui. Em nome de Jesus. Tá vendo? Tem tanta coisa para orar. Vocês viram lá, né? Agora tem que orar. Estende suas mãos para cá, eu vou estar consagrando. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha derramar, Senhor, teu sangue, Senhor, sobre a vida dessas famílias. Senhor, agora que o Senhor visita cada um deles. Senhor, tem projetos aqui, tá? Tem projetos. Eu peço que o Senhor venha abrir, Senhor, agora essas portas de emprego. Tudo, Senhor, agora seja levado diante do teu altar. Senhor, tem peças de roupa, que o Senhor visita essas pessoas, assim que colocar, Senhor, possa manifestar a tua cura, a tua libertação, Senhor, sobre eles. Ah, Pai, vem agir. Assim como o Senhor agiu na vida do meu pai, quando a minha mãe trazia, Senhor, peças de roupa serem ungidas, o meu pai foi liberto, Senhor. Eu creio, Senhor, na oração intercessória. Eu creio, Senhor, no seu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor age, Senhor, em circunstâncias. Ah, Pai, vem agir, Senhor, essas vidas, essas mentes cativas de Satanás possam ser libertas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, tragam peças de roupa para nós orar, tá? Sempre. Sempre. É o que eu disse, meu pai foi liberto.
né? Eu passei liberto quando a minha mãe começou ainda na Cruzada Nacional, que é assim que a quadrangular era no começo dos tendeiros, eram chamadas. Então, eles levavam peças de corpo, a gente era ungido, né? E as pessoas eram libertas. Vamos continuar fazendo isso, amém? Põe a mãozinha no seu coração. Você não está acostumado com esse frio, a gente está. Vamos agora poder se chegar até Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela tua infinitamente bondades para conosco. Obrigado pela vida de cada intercessor que saiu da casa, Senhor, com esse frio que eles não estão acostumados, Senhor, para estar aqui ouvindo a tua palavra, aprendendo a guerrear. E desde já, Pai, eu peço que o Senhor possa levá-los debaixo da tua graça, debaixo da tua segurança. Pai, abençoa a vida de cada um deles, a casa, os negócios, os pertences, sejam guardados, escondidos diante da tua presença. Guarde a família de cada intercessor agora, Pai. E que nós possamos ter uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Toma um cafezinho. Ah, Maria, espera um pouquinho, 5 minutos só. Eu vou orar. Senhor, toma a vida da Maria. Senhor, que o Senhor possa levá-la e trazê-la em segurança. De igual maneira, Pai, eu peço que o Senhor toma a vida, Pai, da Aninha, Senhor, que está naquele hospital. Senhor, agora, prepara tudo. Prepara os médicos, a equipe de enfermagem, a sala, seja tudo preparado para ti. Senhor, que o Senhor venha tomar, Senhor, cuidar da tua serva. Peço também, Pai, que o Senhor vá visitar a Silvana naquele hospital agora. Pai, eu peço que o Senhor venha fazer algo, Pai, naquela válvula do coração. Pai, repreenda, Pai, todo mal. Faz aquele pulmão, Senhor, voltar a funcionar. Tudo seja organizado, Pai. Em o nome de Jesus, ministramos a cura, Pai, sobre elas. Pai, abençoe esses médicos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.